Meus queridos, saudamos a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraçamos aqueles que nos visitam e você que está acompanhando virtualmente. Deus abençoe você, ou quem sabe terá acesso ao vídeo noutra ocasião. Em todo o tempo, Deus te abençoe. Nós vamos hoje, queridos, com a graça de Deus, concluir o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós leremos a partir do verso 42. Antes da leitura, lembrando uma citação atribuída a John Stott, ele disse: se afirmamos ser cristãos, devemos viver como Cristo. Se afirmamos ser cristãos, devemos viver como Cristo. E João nos fala na primeira carta, capítulo 2, versículo 6, que nós devemos andar assim como ele andou. E é sobre isso que quero falar hoje à noite, sobre discipulado. Estou chamando aqui de marcas de um discipulado raiz, só para pegar uma palavra da moda, não é? Mas a ideia aqui é de um discipulado radical, essa é a ideia, não é? Mas um discipulado raiz mesmo. Então, assim diz a palavra de Deus, verso 42. E se alguém fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós temos aqui algumas afirmações de Jesus, são enigmáticas, não é? Obviamente que ele está falando aqui de forma metafórica, não está ensinando aqui nada de automutilação, né? Mas é uma linguagem metafórica que nós vamos procurar esclarecer durante a exposição da palavra de Deus. Nos últimos dias eu li algo que me deixou muito pensativo e aproveitei para trazer nessa noite. O texto dizia assim: parte do cristianismo, mesmo o cristianismo evangélico, é marcado pela superficialidade. Parte do cristianismo, e mesmo o cristianismo evangélico, é marcado pela superficialidade. Em outras palavras, não há raiz profunda, não é? E ele dava como referência a parábola que Jesus contou, a parábola do semeador, que fala de uma semente que foi lançada na beira do caminho, solo duro, as aves vieram e arrebataram. Jesus disse: aqueles que ouvem a palavra e não compreendem, Satanás vem e arrebata. Jesus falou também de outro tipo de solo, que não tem raiz profunda, é um solo cheio de pedras, de rochas. A semente é lançada, ela brota, começa a crescer, mas porque não tem profundidade, a sua raiz, em vindo o sol, ela logo seca. E Jesus está falando aqui das lutas e das tribulações que muitas vezes deixam alguém afastar-se da fé. E ele falou também de um outro tipo de semente, um outro tipo de solo. As sementes caem
e essa planta, quando começa a crescer, é sufocada pelos espinhos. E ele diz, as riquezas, os cuidados desse mundo sufocam aquela semente que foi lançada. O pastor Leonardo falou um pouco sobre essa questão hoje pela manhã na exposição bíblica. Outra observação que eu faço inicialmente também, queridos, se nós fizermos uma leitura muito honesta da realidade da cristandade, é que tem faltado o temor do Senhor. Nós até cantamos que Deus é santo, nós até afirmamos que Deus é puro de olhos, nós afirmamos que os olhos do Senhor estão em toda parte, que Ele nos conhece a todos, mas tem faltado o temor do Senhor, a reverência ao nome de Deus. Então nós precisamos urgentemente resgatar um discipulado bíblico, um discipulado autêntico, um discipulado radical. E é sobre isso que o texto dessa noite nos fala. Lembram-se, queridos, que eu disse aqui que Jesus está na parte final do seu ministério. Ele está deixando agora a Galileia, está indo para a Judeia. E ele está dedicando esses últimos momentos, especialmente, para treinar seus discípulos. Está ensinando aos seus discípulos, obviamente, durante os 3 anos de ministério. Ele sempre esteve fazendo isso, mas agora é como se ele estivesse dando uma aula particular aos discípulos. Ele ainda terá contato com as multidões, mas ele está falando mais diretamente aos discípulos. Primeiro falou sobre a fé, depois falou sobre a humildade, foi a última exposição que nós fizemos, e hoje está falando sobre o discipulado. Então, esse texto nos fala de 4 marcas de um discipulado raiz, de um discipulado radical. Verso 42 fala de um bom testemunho. Versos 43 até 48 nos falam de uma mortificação do pecado. Verso 49, de consagração total ao Senhor. E o verso 50 fala de um relacionamento correto com Deus e com o próximo. Então, são essas marcas. Inclusive, queria até indicar um livro de John Stott, é um livro antigo, mas ainda está aí, você pode adquirir, chamado Discípulo Radical. Nesse livro, John Stott apresenta 8 marcas de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, como nós estamos fazendo exposição de um texto, nós temos essas 4 marcas, e eu quero passar a fazer essa exposição agora. Então, quais são as marcas ou evidências de um discipulado raiz, de um discipulado bíblico, um discipulado radical? Em primeiro lugar, é um bom testemunho. Um discípulo de Jesus, ele vive de tal maneira na dependência do Senhor, ele tem o temor do Senhor, ele vive de tal maneira que ele não quer provocar escândalos, ou seja, sua vida não será usada para enfraquecer a fé de alguém, ele não será usado para afastar alguém da simples fé no Senhor, ou afastar alguém do Senhor. Então ele tem um bom testemunho. Verso 42 diz: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. E Jesus está dizendo que isso é tão grave, que ele diz, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogado no mar. Essa pedra de moinho aqui era uma pedra grande, que era usada na prensa da oliveira para a produção do azeite. E essa pedra a que Jesus se refere aqui, ela era puxada por animais, tão pesada que ela era. Então Jesus usou aqui uma hipérbole, para mostrar a gravidade do que significa escandalizar alguém. Jesus, inclusive, disse: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Então, queridos, Jesus está fazendo aqui
uma advertência a mim e a você. Essa é uma palavra para todos nós, como discípulos do Senhor Jesus. Na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 1, depois a parte doutrinária, nos primeiros 3 capítulos, Paulo começa o capítulo 4 da carta aos Efésios dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis por modo digno da vocação a que foste chamados. Quando estudamos no seminário, nós aprendemos alguns versículos e decoramos, memorizamos alguns versículos chamados de versículos Obadias. Obadias porque o nome Obadias quer dizer servo. E nós éramos tomados, Pastor Francisco nos abordava às vezes lá no seminário, tal referência ele dizia e a gente tinha que dizer o versículo. Então não nos esquecemos dos versículos Obadias. E um deles foi Salmo 69, versículo 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Então isso significa dizer que minha vida deve ser de tal maneira que alguém da minha família, da minha convivência, da igreja, alguém que convive comigo, não seja escandalizado por causa do meu testemunho, não se afaste do Senhor por causa da minha conduta. Então, escute bem, o que Jesus está dizendo é: levar alguém a tropeçar espiritualmente, isso é muito grave. Um autor chamado Ray Stedman, ele diz assim: as igrejas costumam apresentar um relatório de quantos novos membros foram acrescidos ao rol. Mas ele diz: mas por uma questão de honestidade, as igrejas deveriam colocar também lá no seu relatório quantas pessoas nós afastamos de Cristo por causa do nosso mau testemunho. Então, queridos, esse é um assunto da maior gravidade. Quando Jesus está falando aqui dos pequeninos que creem nele, embora ele tenha chamado crianças para mostrar a lição da humildade, mas a ideia aqui não é apenas dos infantes. O Senhor não está pensando apenas nas crianças, também nas crianças. Nós não podemos dar mau testemunho diante das crianças. Nós não podemos ser um mau exemplo. Inclusive, nós devemos ensinar às crianças que nós amamos a casa de Deus. E devemos ensiná-las também a amar a casa de Deus. É isso que nós assumimos quando trazemos nossos filhos para o batismo. Trazemos nossos filhos regularmente à casa de Deus, para que eles aprendam a amar o Senhor, amar o povo de Deus e amar a casa de Deus. Mas aqui Jesus não está se referindo só aos infantes, mas ele está falando aos crentes em geral, especialmente aos novos na fé, e aqueles que são mais frágeis espiritualmente, mais vulneráveis, mais susceptíveis à queda. Então, queridos, nós precisamos muito da graça de Deus para viver um cristianismo de tal maneira que as pessoas sejam edificadas, abençoadas, e não que elas se escandalizem. Jesus diz, olhe comigo, no verso 37, que foi da mensagem anterior: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, estava ensinando sobre a humildade, recebe a mim, e quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas meu Pai, aquele que me enviou. Então, isso significa dizer, Jesus está ensinando, da maneira como nós tratamos os nossos irmãos, nós estamos tratando a Cristo também. É isso que Jesus está dizendo. O Senhor ensinou isso a Saulo, quando da conversão dele. Nós temos lá o registro em Atos 9, Atos 9, versículo 4, quando Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia a igreja, mas perseguindo a igreja, estava perseguindo o próprio Senhor.
Em 2 outras ocasiões, Paulo falou sobre esse encontro que teve com Cristo, e Lucas registrou no capítulo 22 de Atos, versos 7 e 8, e no capítulo 26, versos 14 e 15. Quando Saulo perseguia a igreja do Senhor, estava perseguindo o próprio Senhor. Escute bem isso é muito sério. Quando nós escandalizamos alguém que crê no Senhor, nós estamos, antes e acima de tudo, ofendendo o próprio Senhor. É uma ofensa, um pecado contra o Senhor. Lembram-se daquele grande capítulo de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31 até o verso 46, que é o grande julgamento. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso, foste ver-me. E perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos? Com fome, com sede, nu, preso? Sempre que fizestes a um desses pequeninos que creem em mim, a mim o fizestes. Então, essa questão da comunhão do povo de Deus, isso é algo muito sério. Então, a síntese, queridos, desse versículo 42 é: não escandalize os seus irmãos. Não escandalize aqueles que creem no Senhor. A palavra que aparece aqui significa literalmente fazer tropeçar, preparar uma armadilha. É isso que o texto está dizendo. Causar a queda, afastar alguém da fé. Quando Francis Schaeffer enfrentou uma crise espiritual, e ele fala sobre isso no livro que foi traduzido como Verdadeira Espiritualidade, ele diz que depois de 10 anos na fé cristã, ele experimentou uma crise. E ele originalmente tinha sido um agnóstico. E ele disse: a bem da verdade, eu preciso parar aqui e fazer o caminho de volta desse momento onde me encontro até ao agnosticismo. E foi um período de muitas lutas e muitas provas. Ele ficou refugiado lá nos Alpes suíços, lendo, estudando as Escrituras, orando, pedindo sabedoria a Deus. Ele mesmo diz que foi um tempo muito difícil para sua esposa, dona Edith, e ela colocou-se ali em oração. E aí ele chegou à conclusão: o cristianismo é verdadeiro, a palavra de Deus é a verdade, eu creio no Senhor. E ele concluiu: o grande problema é que nesses 10 anos de caminhada cristã, tudo aquilo que eu li na Bíblia, o que ouvi, que deveria marcar a vida dos cristãos, eu não encontrei na igreja. Ele estava dizendo: eu ouvi discursos, eu ouvi palavras, afirmações, mas faltou vida, faltou prática. E, queridos, o Senhor hoje, pela sua palavra, está chamando a mim e a você para uma honesta avaliação da vida. Nossa postura, nossa conduta, nossa linguagem, nossos valores, nosso zelo ou nosso desleixo para com as coisas de Deus estão aí em evidência. As pessoas estão lendo a nossa vida. Como disse Billy Graham uma vez, né? As pessoas elas não querem ler a nossa Bíblia, mas elas estão lendo a nossa vida. E quando o que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que nós falamos, nós então estamos com um problema, né? Então, o que o texto está dizendo aqui? Nós escandalizamos pessoas quando nós somos uma má influência, quando nós damos um mau testemunho, quando nós anunciamos um falso ensino, quando praticamos um abuso da autoridade espiritual, quando nós excluímos pessoas, especialmente aqueles mais frágeis na fé. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não seduza ninguém a pecar contra a lei de Deus. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 10, e agora falando aos que talvez sejam tentados e sejam
seduzidos por alguém que vai escandalizá-los na fé. Provérbios 1:10, meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Se alguém na igreja, pessoas, famílias, estiverem dando mau testemunho da fé, não siga por esse caminho. Ainda em Provérbios, um capítulo muito contundente, capítulo 7, a partir do verso 6 até o verso 23, fala de uma mulher imoral seduzindo um moço tolo. O marido viajou, ela disse, olha, está tudo preparado, o quarto está preparado, a cama está preparada, eu perfumei tudo, meu marido vai demorar, né? Ela tenta seduzir um jovem tolo, e o texto bíblico diz que esse moço, ele anda para lá e para cá, ele olha para casa, em vez de ir embora, ele fica uma presa fácil dessa mulher sedutora. Queridos, que Deus nos dê a graça de vivermos um cristianismo verdadeiro, de não darmos mau testemunho. Eu falo também quanto à nossa própria casa, que não falte na nossa casa afeto, que não falte na nossa casa respeito, que não falte na nossa casa cuidado. Colossenses 3 diz aos maridos, maridos, não tratem a esposa com amargura. Efésios 6, não provoque seu filho a ira, para que ele não fique desanimado. Então, na própria casa, queridos, e temos dois exemplos aqui, queria que você abrisse comigo, Apocalipse, capítulo 2, duas igrejas da Ásia Menor. Olha essa sutileza aqui, duas igrejas da Ásia Menor. A igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. A igreja de Pérgamo, a partir do verso 12. Assim diz, eu vou ler aqui alguns versículos apenas, verso 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Aí, além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaístas, portanto, arrependa-se. A história de Balaão a gente conhece. Balaão era um profeta, um falso profeta, amou o prêmio da iniquidade. Quando o povo de Israel estava caminhando do Egito para a terra prometida, tinha que passar por Moabe, e o rei de Moabe, o rei Balaque, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E fez uma oferta tentadora. E Balaão disse, olha que hipocrisia desse profeta, né? Amaldiçoar o povo. Vou consultar o Senhor, né? O Senhor disse a ele não. Balaque aumentou a oferta, ele foi de novo, o Senhor disse não. Balaque aumentou a oferta e ele não conseguia amaldiçoar, abençoava. Mas olhe a sutileza de Balaão, o que ele fez? Como ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel, ele seduziu os jovens de Israel a se casarem com mulheres pagãs, e essas mulheres pagãs foram uma cilada na vida deles, fizeram daqueles jovens idólatras. Então ele está dizendo aqui na igreja de Pérgamo, existe aí no meio de vocês alguns que abraçam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, que a gente podia resumir assim: eu quero o melhor de Deus e eu quero o melhor do mundo. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu quero usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Essa é a doutrina dos nicolaítas, esse é o caminho de Balaão. Estava lá na igreja. Agora veja o outro texto da igreja de Tiatira, a partir do verso 18 até o verso 29. Verso 20 diz assim: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel. Não é que o nome dela fosse Jezabel, mas ela representava a Jezabel, esposa de Acabe, aquela mulher
maligna, que diz assim, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Queridos, literalmente havia uma mulher na igreja de Tiatira, que era conhecida como profetisa, que ela tinha até funções na área do ensino na igreja, mas ela estava seduzindo jovens para a prostituição. A Bíblia está dizendo, o ensino de Jesus está dizendo, isso é uma cilada, é uma armadilha. Essa mulher está dentro da igreja, mas ela está sendo instrumento de Satanás para afastar pessoas da fé. Então, bom testemunho. Não demos mau exemplo, muito pelo contrário, estimulemos as pessoas para o bem. Hebreus 10 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto o dia se aproxima, e ele diz no versículo anterior, para nos estimularmos à prática de boas obras. Estimulemos as boas obras. Então, concluindo esse ponto, a gravidade aqui do alerta de Jesus. Jesus está usando aqui uma linguagem forte, como eu disse, uma linguagem hiperbólica. Ele está dizendo, seria preferível uma morte horrível a causar um escândalo, a causar o desvio na fé de alguém. Jesus está dizendo, se quer saber quão grave é desviar alguém da fé, dar um mau testemunho, seria melhor pegar uma enorme pedra de moinho, prendê-la ao pescoço e ser lançado no fundo do mar. Jesus está dizendo aqui que o castigo espiritual é mais severo do que uma terrível morte física, como seria esse tipo de morte. Então, uma aplicação prática desse ponto, eu vou fazer as aplicações antes, para não fazer ao final. Aplicação prática, aplicações práticas. Primeiro, examinemos, à luz da presença de Deus, o nosso testemunho. Sejamos prudentes ao ensinar. Cuidemos dos novos na fé. Queridos, todo mundo do conselho sabe disso. Quando a gente recebe pessoas que são examinadas, a gente fica tão emocionado com tantos testemunhos, da maneira como essas pessoas creram em Cristo. Como é que elas se aproximaram da igreja? Por causa da palavra. Agora imaginem, elas chegam aqui de boa fé, elas creem, mas olham para nós e veem um mau testemunho, uma conduta que está destoando daquilo que a gente prega. Que decepção. O texto de Jesus está dizendo, não escandalize as crianças, não escandalize os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, não escandalize ninguém, não escandalize um visitante, não escandalize um novo na fé, que está começando a dar os primeiros passos. Antes, sejamos instrumentos para a edificação espiritual e não para a ruína espiritual. Quantas pessoas se afastaram das igrejas por causa de mau testemunho? Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Segunda marca de um discipulado raiz, de um discipulado bíblico, é a mortificação do pecado. Você olha aqui a partir do verso 43, né? Ouça com muita atenção aqui a palavra de Deus. Quem está lá fora, quem está aqui dentro, ouça com atenção a palavra de Deus. Se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme,
nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo. A palavra que aparece aqui é a mesma palavra do verso 42, né? A mesma ideia. Escândalo, tropeço, ou algo que leva ao pecado. Mas aqui, primeiro Jesus falou com relação aos outros, não dê mau testemunho, não escandalize ninguém. Agora, está falando a cada um de nós, se o pecado nos quer seduzir, nos quer levar à queda, mortifiquemos o pecado. Essa é a ideia aqui. E ele fala de nossas atitudes, nossos desejos e nossas decisões. Então, o que significa aqui mortificação? Jesus está usando aqui uma linguagem, uma figura de linguagem fortíssima para alertar. Uma palavra atribuída a John Owen. Um pecado, se não for odiado, será mimado. Se não for mortificado, será satisfeito. Um pecado, se não for odiado, será mimado. Se não for mortificado, será satisfeito. O que Jesus está dizendo aqui não é mutilação. Vou cortar a mão, queridos, se fôssemos interpretar literalmente, teríamos vários manetas e pernetas aqui na igreja, não é verdade? Mas Jesus não está falando aqui nada de mutilação. O que ele está dizendo é o seguinte: é melhor perder algo temporal do que perder tudo eternamente. É isso que ele está dizendo. É melhor abrir mão de um pecado que talvez traga algum prazer, alguma satisfação. Melhor abrir mão desse pecado e ter a eternidade com Deus. Há um texto que ilustra isso muito bem, está em Hebreus capítulo 11, falando sobre Moisés. Moisés foi criado pela filha de Faraó, príncipe, país rico, poderoso. Mas a Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer a vergonha, o opróbrio, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Foi isso que Moisés fez pela fé. Separei alguns textos bíblicos aqui que nos ensinarão o que significa mortificar. Texto muito conhecido, Colossenses 3:5, que diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Façam morrer essas coisas. Tito 2, de 11 a 15. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, e todos aqui significa pessoas de todas as tribos, línguas, nações, não é um povo específico, todos. Ela, a graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E ele diz, Paulo, pelo Espírito Santo, dizendo a Tito: ensine essas coisas, também exorte, repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Em último texto, 1 de Pedro 2, 11 e 12, falando sobre o significado de mortificação. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, Jesus está falando aqui das partes do corpo. Olha aí o texto. Fala sobre a mão, o pé,
o olho. E aqui Jesus está usando de forma metafórica, e essas metáforas servem para enfatizar a batalha contra o pecado. Essa luta inclui todos os aspectos da vida dos crentes, ou seja, o que eles fazem, as mãos, para onde eles vão, os pés, que caminho seguem, e o que desejam, os olhos. Nosso pastor Francisco Leonardo, lá no seminário, gostava de nos alertar sempre, dizendo: cuidado com as janelas da alma. Ele dizia: os olhos, os ouvidos e a boca. Cuidado com as janelas da alma, aquilo que você vê, aquilo que você lê. Cuidado com aquilo que você ouve e com aquilo que você fala. Então aqui nós temos nas palavras de Jesus um chamado ao arrependimento, ao quebrantamento. É como a oração do Salmo 80, restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Então, o chamado aqui, nesses versos, especialmente 43, 45, 47, 48, é que removamos, arranquemos da nossa vida tudo aquilo que serve de barreira para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida eterna no reino de Deus. No texto bíblico, nós temos aqui um tempo presente para indicar que a luta contra o pecado é constante. Às vezes nós queremos dar desculpas, né? Não, uma tentação foi isso, foi aquilo outro. Não. Queridos, vamos ficar com o que diz a Bíblia. Tentação pode ser grande, mas a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. E o verso 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia! E o escritor aos Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E diz mais: Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, quando tentado, vá a Jesus, peça a Ele graça, poder. Ele sabe o que é ser tentado, e Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus quer aqui uma ação radical, queridos. E nós temos aqui um chamado, uma urgência para a santidade e tratar com seriedade o pecado. E aqui Jesus fala sobre o inferno. Se você olhar direitinho nos evangelhos, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Os agnósticos não creem no inferno, os ateus não creem no inferno, os materialistas não creem no inferno. Nos dias do apóstolo Paulo, os filósofos epicureus não criam também, porque o slogan deles era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. As pessoas estão dizendo: o inferno é aqui. É isso que a gente está vivendo nesse mundo, queridos. É muito interessante, né? O inferno é aqui, ninguém quer sair daqui, né? Não é verdade? Mas o inferno é um lugar indesejável, é terrível. Você pode por um momento lembrar-se do pior dia da sua vida. Você consegue agora lembrar-se o pior dia da sua vida? Lembra daquele dia? Agora multiplique isso pelo infinito. Queridos, a Bíblia diz que o inferno é real, o inferno é eterno. Os existencialistas, como eu disse, eles não acreditam, os agnósticos, os ateus, os materialistas, eles dizem que o inferno é uma ilusão. Não é? A palavra que aparece aqui no texto, né, desses versículos de 43 a 48, é uma palavra que os judeus entendiam bem, a palavra Geena. Uma referência a um vale chamado Vale dos Filhos de Inom. Essa localização ficava ao sul do Monte Sião, descendo um vale. Foi ali que o perverso rei Acaz
instituiu o culto ao deus Moloque. O deus Moloque era uma imagem de bronze, uma imagem oca, e ali, quando o fogo era aceso, e aqueles braços de Moloque estendidos ficavam em brasa, os pais sacrificavam seus filhos ao deus Moloque, queridos. O próprio Acai sacrificou seus filhos ali. Lendo certa ocasião sobre aquela cerimônia, o escritor estava dizendo, o historiador estava dizendo que era uma cerimônia tão terrível que eles começaram a estabelecer pessoas para que tocassem tambores, que era para abafar o grito desesperado das crianças que eram queimadas ali. Isso um sacrifício a um deus Moloque. O povo de Israel adorou a Moloque. Depois, o rei Manassés seguiu essa mesma prática, também sacrificou os seus filhos. Então, era um culto pagão. Mas com as reformas religiosas do rei Josias, do piedoso rei Josias, aquele local foi declarado como imundo, depois das reformas de Josias. E depois, esse lugar tornou-se um depósito de lixo, né? Na nossa linguagem aqui, um lixão, na cidade de Jerusalém. Aquele lixão queimava constantemente. Lembram-se da expressão fogo de monturo, né? Então, aquele fogo estava ali, era um lugar sujo, fétido, e usando aqui uma palavra do pastor Hernandes, onde os vermes jamais deixavam de roer, e onde havia sempre fogo e fumaça. Escute, Jesus está fazendo aqui um forte chamado, dizendo o seguinte: deixe o pecado, abandone a vida mundana, abandone a vida de pecado, porque senão você será lançado no inferno, nesse lugar. E o que é terrível no inferno é que haverá sofrimento, haverá dor, haverá angústia, gemido, choro, ranger de dentes. Isso fala de ódio, de raiva, mas não haverá mais esperança, não haverá mais possibilidade de arrependimento. Isso é inferno, queridos. É a presença de Deus com a sua ira. Por isso Jesus aqui faz um chamado forte: não zombemos das palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo um corte radical. Hoje nós somos chamados a isso, abandonar o pecado. Como escreveu o profeta Isaías, capítulo 55. Abandone o pecado, o perverso, deixe o seu caminho, converta-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Louvado seja o nome de Deus. Ó, queridos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus é em que ele se arrependa e viva. Caminhando para o final, terceira marca será bem breve, verso 49, né? Porque cada um será salgado com fogo, né? Agora, queridos, como interpretar essa palavra de Jesus tão enigmática, né? Como é que alguém é salgado com fogo, né? Sal e fogo, né? Então, aqui tem um método muito interessante. Escritura interpreta Escritura. A gente precisa estudar a Escritura para interpretar. E havia uma relação do sal com os sacrifícios. Eu queria ler aqui 3 textos bíblicos que falam sobre isso. Levítico 2,13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Esdras 6,9. Também lhe seja dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam. Isso falando, entregar aos sacerdotes, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. E o terceiro texto, falando sobre o sal, Ezequiel 43, 23 e 24. Quando você tiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal
sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Então, aqui, essa é a terceira marca, que é a consagração total. Esse sal e fogo aqui está falando sobre consagração. As ofertas de consagração simbolizavam devoção total ao Senhor. Então, o texto está dizendo, esses textos que eu li, que todo o sacrifício judaico deveria ser salgado antes de ser oferecido a Deus, né? Então, o sal sacrificial era chamado de o sal do pacto, o sal da aliança, está lá em Números 18, verso 19. Então, a ideia aqui de sal, pensando no sacrifício, no holocausto, é de consagração, mas ele fala de fogo, e a ideia de fogo aqui é de julgamento, de provação, de purificação. O discípulo de Jesus, ele é purificado também no cadinho das provações, nas lutas, nas perseguições, ele suporta o fogo da perseguição. Pedro falou muito sobre isso. O tema de Pedro é esperança, e ele fala sobre o sofrimento. Por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória na revelação de Jesus. Está falando aqui sobre consagração total. E quando vierem as provas, as lutas, porque todo aquele que viver piedosamente em Cristo será perseguido de alguma maneira, que ele permaneça firme para a glória de Deus. Todo cristão verdadeiro passará por provas purificadoras, para que seu caráter seja depurado e ele aprenda a depender de Deus. Queridos, a santidade custa, mas o Senhor nos fortalece. Então, queridos, bom testemunho, mortificação, consagração, entrega total ao Senhor. E, por fim, relacionamento certo, correto com Deus e com o próximo. O verso 50 fala sobre isso. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros, né? Jesus está falando aqui no primeiro século, queridos, não havia refrigeração, então o sal era um importantíssimo conservante, não é? E ele servia também, como nos nossos dias, para dar sabor, como tempero, né? Então, essas são duas características do sal: preservar e dar sabor. Revisando aqui as aulas de química, né? Quem não se lembra daquela tabela periódica, né? Como era difícil aprender aquelas coisas, né? Depois nós aprendemos sobre cloreto de sódio, né? E o cloreto de sódio, dizem os estudiosos, que é muito estável, ele não se degrada facilmente, né? Mas ele pode se tornar insípido, né? E aqui eu queria chamar a atenção para essa realidade, que nós estamos aqui, né? Nós estamos nesse mundo caído, esse mundo apodrecido, esse mundo corrupto, esse mundo violento, né? Pastor Léo falou de manhã sobre isso, nessa sociedade, nossa cidade aqui, violenta, né? Corrupção, maldade, feminicídio, crianças violentadas, idosos violentados, explorados financeiramente, né? Pessoas maldosas tiram dinheiro dos idosos, dos aposentados. Gente maldosa desvia dinheiro que podia ser usado para mitigar a sede, saciar a fome.
Tiago 5 tem uma palavra para todos esses corruptos, né? Que se não se arrependerem, prestarão contas diante de Deus. Mas eu quero chamar a atenção, e eu já estou concluindo. A gente precisa entender o seguinte, queridos: o cristão é antisséptico no mundo. Por isso que o cristão ele não pode seguir a lógica dessa cultura brasileira do jeitinho. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Não. Um cristão é diferente na sua linguagem, na sua conduta, nos seus valores. Um cristão deve coibir a corrupção. Eu não fico muito impressionado quando leio as estatísticas do IBGE, que aumentou o número de evangélicos. Queridos, não significa muita coisa ou não significa quase nada. A questão é, o crescimento dos evangélicos melhorou em que a sociedade? Quantos evangélicos mundanos estão na igreja, levantam a mão, pulam, essas coisas todas, são uma tragédia lá fora. Mau testemunho, péssimos trabalhadores, preguiçosos, malandros, desonestos. Evangélicos prometem a entrega de um material, de um produto, e não cumprem, mas são evangélicos, né? Isso é uma vergonha para o Evangelho, para o nome do Senhor. A ordem de Jesus é: tende sal em vós mesmos. Aqui é uma chamada à obediência, vida santa, preservada pela justiça, vida de comunhão com Deus. Primeiro, vida de comunhão com Deus. E depois, tende paz uns com os outros, né? Uma vida de comunhão. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: vivam em paz uns com os outros, né? O cristão, ele tem uma relação vertical, relação horizontal, agradável a Deus. Então, são essas as marcas, queridos, de um discipulado raiz, radical, bom testemunho, rompimento com o pecado, mortificação, dizer não: Jesus, ajuda-me, Senhor, dá-me graça, e Ele promete que vai socorrer. Consagração total ao Senhor, sou do Senhor. Relacionamento certo com Deus e com o próximo. E eu queria concluir lendo um texto do querido Ronaldo Lidório. Gosto muito de Ronaldo, não só eu, né? Ronaldo Lidório é um exemplo para nós, fruto da graça de Deus, eu digo isso para a glória de Deus. Recebi um texto dele esses dias, que diz assim: você está sendo observado. Talvez você já leu, né? Então vai ouvir de novo, tá bom? Você está sendo observado. E ele cita o texto de Jó 34, 21. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. E Ronaldo escreve assim: a observação de Deus não é passiva nem limitada. Ela é profunda, contínua e absoluta. O Senhor não apenas vê nossos caminhos, Ele observa cada passo, nossas decisões, intenções, ações e até os pensamentos mais ocultos. Ele sabe o que você está pensando agora, no que você está pensando. Esta verdade expressa por Eliú, no livro de Jó, nos conduz a uma realidade maior. Somos constantemente observados por Deus. Não apenas pelas câmeras que foram instaladas na cidade, mas, acima de tudo, somos constantemente observados por Deus. E, queridos, na visão de Deus não existe ponto cego, viu? Ele vê tudo mesmo. O Senhor conhece as intenções do nosso coração, como o salmista expressa: ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ronaldo diz: a presença de Deus é inescapável e penetrante. E ele faz 3 breves aplicações. A primeira é de segurança. Saber que somos observados por Deus nos traz paz. Nada em nossa vida é despercebido ao Senhor. Nem dores, nem prantos, nem perdas, nem injustiças. Ele vê, Ele conhece, Ele cuida.
Somos pastoreados por um Deus atento, presente, sempre fiel. Quando os seus pastores eclesiásticos falham, o Supremo Pastor não falha. Ele está atento, ele sabe da sua dor, do seu gemido, da sua luta. Ele está vendo. Segunda aplicação que ele faz é de temor, que eu falei no início, temor do Senhor. O fato de que Deus a tudo vê, nos chama a uma postura de reverência. Quem nos vê é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é aquele que é santo, santo e santo. Ele vê o que ninguém percebe, ele conhece o que ninguém entende. Como diz a Bíblia, o Senhor não vê como o homem vê o exterior, Deus vê o coração. E a terceira e última aplicação é um alerta. Um dia, e tem a ver com a mensagem dessa noite, um dia, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. É a Ele que devemos prestar contas. Por isso, cuidemos para que nossas palavras espelhem graça, nossos passos reflitam santidade e nosso coração ame a verdade. Em termos pessoais, essa vigilância de Deus sobre nós deve nos consolar nos dias de solidão, pois não estamos sozinhos. Deve também nos corrigir em momentos de desvio, pois Ele vê o que os outros não veem. E deve nos encorajar a andar com integridade, sabendo que nosso Senhor se agrada da verdade no íntimo. E ele conclui dizendo que essa certeza de que os olhos do Senhor estão sobre os nossos caminhos transforme a nossa maneira de viver, trazendo temor santo, consolo real e compromisso sincero com a santidade. Amém, queridos? Que seja assim com a graça de Deus. Então, nós só podemos responder a essa mensagem ouvindo o que diz a palavra e nós vamos cantar. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos.